E olha só, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Linux Chips e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o seguinte, ó. Se eu fosse começar hoje, exatamente hoje, o meu caminho, a minha trilha para me tornar aí um especialista em containers, um especialista em Kubernetes, um carinha aí que mexe com essas coisas do Docker e companhia. Qual seria o meu caminho? Qual seria aí a minha trilha? O que eu iria fazer? Quais seriam os treinamentos? Quais seriam os conhecimentos? Quais seriam os segredos para se tornar um container especialista? Eu acredito que eu consegui já chegar nesse nível, certo? Estamos aí há alguns anos nessa indústria vital aí dos containers de internet, nessa bagaça, e hoje eu estou aqui, ó, sentadinho, medicadinho, ó, nem tô tomando álcool porque eu tô medicado, tô sentado, pra ver que eu tô bem mais calmo. Vocês estão percebendo, eu não estou me mexendo de um lado pro outro, então agora nós vamos pegar e vamos começar a falar sobre isso. Eu trouxe aqui o meu iPad para que nós possamos fazer essa bagaça, eu escrever aqui alguns pontos, né? E aí a gente vai discordando ou então concordando com eles, beleza? O primeiro ponto aqui eu acho que não é novidade pra ninguém, eu acho que todo mundo já sabe, não tem pra onde fugir, é o quê? É um tal do Docker, exatamente. O Docker não tem essa, né? Você precisa conhecer, por quê? Você precisa entender o que é um container. E querendo ou não, o Docker foi o responsável por essa história nova do container, esse mundo novo do container. Antes tinha lá o LXC, lá atrás ainda tinha lá os Jails, tinha também lá no Solaris outras opções de containers, mas nada como foi no caso do Docker, que realmente revolucionou aí a nossa indústria vital de tecnologia, certo? Então Docker você precisa. Não precisa conhecer o Swarm nem nada do gênero, mas você precisa entender o que é um container e conhecer o Docker. Então aqui, ó, além do Docker, você também precisa fazer o quê? Conhecer o quê? O que é um container. Mas aí o que é um container? Tipo, entender lá no Linux mesmo essa bagaça. E aí nós temos o quê? Os cgroups da vida e outras coisitas mais, sei lá, os namespaces também. Dá uma olhada nisso daí porque isso vai ajudar você e muito nessa caminhada, mas assim, é a fundo, certo? Segundo passo aí seria o quê? O nosso querido latrado Kubernetes, que todo mundo já conhece e está cansado de ver por aqui. Uma coisa que é importante de falar, que é aqui, ó, por exemplo, pô, quando eu tô falando pra você ver a fundo os cgroups e o namespace, talvez você não precise fazer assim, pô, eu preciso conhecer tudo de Docker para depois conhecer tudo de Kubernetes. Daí pode ser caminhando junto, tá ligado? Porque o seu orquestrador vai ser o Kubernetes. O Kubernetes aí é o responsável por 90% aí, se pá. Tirar informação tirado, você sabe da onde aqui eu tô falando isso, mas, mano, eu só vejo Kubernetes pra tudo que é lado, um lugar ou outro, você vê lá um Nomad, né? Ou outra opção, mas assim, o core mesmo é Kubernetes. Então, se você vai apostar alguma ficha nisso, aposte no Kubernetes. O Kubernetes hoje, ele é mais do que um orquestrador de containers, ele virou uma plataforma. E digo isso, assim, com a segurança de que hoje não é somente containers que você vai orquestrar no Docker, você vai orquestrar também VMs, ele tá rodando fino mesmo, o KubeVirt lá, mano, funcionando redondo. Imagina só, você rodando lá suas VMs, o Windão dentro do seu Kubernetes lá da vida, junto com seus containers do Nginx, do Alpine, meu Deus do céu. Vou até tomar uma água agora. O Kubernetes você vai ter que gastar um tempo, não tem como. Se você precisa, se tornar aí um especialista em container, o Kubernetes é a melhor escolha. E aí não tô falando somente conhecer o superficial, não. Você precisa entender o que é um pod, um deployment, um service, um secret, aí um HPA. Você precisa conhecer o que mais? EKS, saber o que é um EKS, né? Saber o que é um Kubernetes gerenciado, saber a diferença aí do gerenciado para um instalado lá na maquininha, lá no bare metal. Você precisa entender o que é um Kubernetes Vanilla, Helm, todas essas bagaças precisa entender e precisa dominar. Só que para que você tenha uma experiência da hora no Kubernetes, você precisa ter o entendimento lá do Docker, né? Não que você vai usar o Docker lá no Kubernetes, mas você já vai estar mais familiarizado com esse mundo dos containers, beleza? Então, Kubernetes, super importante, mais uma vez aí, quando você for falar de Kubernetes, nós temos que pensar o seguinte, Kubernetes não tá sozinho não, então tem outras ferramentas, então, por exemplo, o Set Manager é um bom exemplo, certo? Aí nós vamos falar dos Ingress lá, daí tem do Nginx, tem do HProx, tem outros Ingress, o que mais que nós temos aí em volta? Tem o Prometheus também, que é importante, que é para a parte de observabilidade, da mesma forma como o Grafana. Hoje em dia, muita gente falando sobre o tal de Hotel, né, que é o OpenTelemetry. Então, tudo isso aqui é muito importante. E nesse cenário todo, também tem um cara que vem até surgindo aqui do Kubernetes, e não só do Kubernetes, mas de um carinha também chamado de GitOps, certo? Então tem duas setinhas aqui que vai trazer, ó que desenho maravilhoso, que vai trazer para dois carinhas assim, que são as estrelas desse mundinho do GitOps. Eu vou mostrar o primeiro que eu tô com o bonezinho aqui, ó.
Argo CD, certo? Além do Argo, nós temos um outro cara que é o Flux. São essas duas ferramentas maravilhosas. Por que que você precisa delas? Hoje em dia, muita gente tá falando sobre GitOps, né? Que é a forma de você ter lá um repositório e confiar nesse repositório. Eu não quero falar sobre GitOps muito não, porque tem um vídeo no canal aqui já. Busca aí porque é recente, tá ligado? Busca lá GitOps Linux Chips, você vai ver eu andando aí nas ruas de Amsterdã falando sobre esse cara. Mas, ó, quando você tá falando de GitOps, você precisa ter alguém que vai estar cuidando, gerenciando essa bagaça. E quem que vai fazer isso daí é o Argo CD e o Flux. Duas ferramentas sensacionais. Eu gosto mais aí do Argo CD, por quê? Porque ele tem uma interface da hora, uma interface gráfica legalzinha pra caramba, que ajuda pra que você tenha uma visão do todo, funciona muito bem. Então imagina que esse cara aqui vai ficar olhando um repositório lá do Git e de tempos em tempos ele vai pegar e falar, deixa eu ver como que tá o código, deixa eu ver como que tá o código. Pô, houve mudança, ele vai lá e vai deployar no meu Kubernetes, tá vendo? Então isso aqui tá relacionado com o Kubernetes diretamente, o Argo CD e o Flux. Essas duas ferramentas sensacionais. Então, ó, aqui nós já temos um bom kitzinho pra essa bagaça. E ainda aqui do lado, né, que nem eu falei, assim, que vai do lado, o Argo CD também funciona, mas o Prometheus é um cara também super importante. O Prometheus, o Grafana, que eu não coloquei aqui, também são super importantes nessa jogada, porque você precisa monitorar, observabilizar, né? Observar todo o seu ambiente, ver se está tudo rodando maravilhosamente bem. Então, são ferramentas, componentes super importantes aí nessa jornada. Então, o Prometheus, o Grafana, o Hotel, entender aí os componentes lá mais uma vez, do Kubernetes, é legal pra caramba. Uma coisa que vai ajudar muito, mas muito mesmo, eu já tava esquecendo, é fazer o seguinte, se você tem conhecimento aí, se você tem conhecidos que já trabalham com containers, né, que já estão aí trabalhando, que tem alguma experiência com containers, eu recomendo pra vocês o seguinte, fala aí que troca ideia com eles, fala, ô, você não quer fazer uma mentoria pra mim, não? Porque mentoria também é outra coisa que vai ajudar de montão, certo? Mentorias. E aí, essas mentorias, você tem dois tipos. Nós teremos aí as mentorias em grupo e nós temos a mentoria individual, dessa maneira. Dois tipos, certo? As em grupo você vai fazer normalmente em escolas ou então, sei lá, em pessoas que organizam aí esses encontros, né? Mas o mais comum é o individual, onde você vai trombar alguém do trampo, vai trombar alguém que você tem como referência e vai perguntar pra ele, ô, você não tá afim aí não de dar uma mentoria pra mim? Eu tô meio perdido aí agora, aí não sei pra onde eu vou, né? Qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho. Eu tô aí como pleno já, quero ir pra sênior. Pô, o que que eu preciso? O que que eu preciso ajustar? Isso é muito legal. Então converse com essas pessoas pra fazer as mentorias. Daqui vai te dar um salto muito grande, porque é aquele negócio do pulo do gato, sabe? Que negócio assim, tipo, o cara já passou por ali, ele sabe como sei lá, te dar a melhor informação de como você pode chegar até o próximo passo que você quer dar, certo? Então veja muito mesmo mentorias, isso é muito importante. Bem, dito tudo isso, perceba, Docker, Kubernetes, daí eu falei lá GitOps, Argo CD ou Flux, falei também sobre Prometheus, sobre Grafana, sobre Hotel, sobre o que mais? Sobre conhecer lá o G-Cloud, as mentorias para que você possa agilizar tudo isso, né? Para que isso aconteça mais rapidamente. E aí você vai falar assim, pô, legal, Jefferson, mas por que que você tá falando isso, né? Por que que você montou isso? É por conta da minha experiência. E para você ter uma ideia, por eu acreditar tanto nisso, eu criei até um programa intensivo lá na Linux Chips. Se você olha aí o PIC, que todo mundo fica falando a todo tempo aí, que a galera vem apresentando, até em janeiro, né, no mês do Kubernetes, os alunos e alunas do PIC apresentaram vários projetos sensacionais demais, a Isadora, o Rafa, mano, geral, não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém, mas eles fizeram apresentações sensacionais, e são tudo que nós chamamos lá de cria do PIC, porque eles aprenderam dessa forma, desse jeitinho que eu tô falando, começando lá no Containers, Docker, Kubernetes, GitOps, Argo CD, e eu tava esquecendo, né, tem as mentorias, certificação, porque você precisa ter certificação, e a certificação do Kubernetes, né, é uma das mais quentes do mercado. Então nós temos lá o CKA, tem o CKAD também e o CKS. Mano, pergunta aí em sua volta, você vai ver que essas certificações são muito quentes mesmo. Essas três certificações são extremamente quentes. Então, lá no PIC também tem certificação, tem preparatório para certificação. Então a ideia é que em um ano a gente consiga ter você lá que não conhece ainda nada sobre containers, conhecendo containers, Docker, Kubernetes, Argo CD, GitOps, se preparar para certificação, conhecer todo mundo do Kubernetes para depois de um ano tá preparado para assumir um ambiente aí de produção. Deixa eu beber um golinho d'água aqui que minha garganta tá ficando seca, peraí. Isso não tem nada a ver de falar assim, pô, depois de tanto tempo você vai estar ganhando tanto, ou vai estar empregado com tanto, não. O que tem a ver aqui é que depois de um ano você vai estar conhecendo muito, mas muito mesmo sobre Kubernetes. Então, se você não for fazer o PIC, não quer fazer o PIC, enfim, ó, é o seguinte, já tá no fevereiro, é só até fevereiro. Então, eu vou trocar ideia lá, entra linuxchips.io/PIC, depois acessa lá para ver se as inscrições estão abertas, vou tentar esticar aí por mais, sei lá, 5, 10 dias, para que vocês consigam, quem quiser fazer, né, vai lá e faça a sua inscrição. É mensal, não vai comprometer o seu cartão de crédito, então a gente pensou
pensou de um jeitinho bonitinho para que você possa fazer com tranquilidade. As vagas são limitadas, mas vamos ver se eu consigo encaixar aí. Vai entrar, acessa lá o site, vê se tá lá aberto as inscrições, se tiver, faça sua inscrição porque é super legal. E até lá no PIC também tem mentorias sensacionais, tem mentorias com o Jerome, que é, pô, é o cara que deu o primeiro, um francês, mano, que deu o primeiro Docker Run da vida, tem, sei lá, mano, Ricardo Katz, que é o mantenedor do Nginx Ingress Controller, tem quem mais lá, mano, tem muita gente sensacional, tem o Matheus Fidelis, mano, que pra mim é o maluco mais zica que tem a galera que vai te ajudar com a parte de RH, de inteligência emocional, tem, mano, é um time sensacional pronto pra te ajudar pra que você consiga mesmo atingir esse objetivo que é se tornar um container especialista, um container expert, certo? Então toda essa caminhada. E aí você fala assim, pô, você fez todo o vídeo, né? E meio que junto pra falar que está com pique, né? Não, foi o contrário. Foi pra mostrar pra você que eu acredito tanto nessa caminhada que eu tô aqui pra falar assim, ó, mano, se você não precisa fazer o pique, mano, faz o seu caminho, faz outros treinamentos que você quiser. Mas se você quer se tornar um cara especializado nisso e ter boas oportunidades, faz exatamente isso que eu tô falando. É Docker, é Kubernetes, é GitOps, é um Argo CD, é um Flux, é um Prometheus, é um Grafana. Isso daí você já vai ter muita ferramenta mesmo pra se destacar no mercado. Então, mais uma vez, não quer fazer o pique? Ó, o pique, mais uma vez, se quiser, vou até deixar aqui, ó, pique, né? Tá aqui bonitinho. Ah, mas eu não quero fazer o pique, não tem problema. Faça o seu guia mesmo e depois vai trocar ideia comigo nas redes sociais pra falar assim, mano, eu tô seguindo esse rolê, tá dando certo, então se tiver com dúvida, me pinga a comunidade da Linux Chips, eu tenho certeza que sempre vai te ajudar, beleza? Então é isso, se você curtiu, acha que essas dicas que eu dei pra vocês são importantes e pode te ajudar, deixa esse joinha maroto. Se você já segue essas dicas, ou então se você trabalha e seguiu algo parecido, a sua caminhada foi mais ou menos parecida com isso, comenta aqui embaixo também pra fortalecer. E aqui agora, pra que você possa continuar assistindo e conhecendo um pouquinho mais conteúdo 100% gratuito aqui da Linux Chips, um vídeo explicando pra você sobre GitOps, exatamente, eu andando aqui em Amsterdã, né? E você pode clicar nele e se inscrever no canal para que você possa aprender cada vez mais sobre esse nosso mundo dos containers de DevOps SRE e todas essas coisas marotas, né? Vejo você então no futuro, é nóis, vai!